Olá pessoal, professor Flávio de novo. Bom, eu vou fazer agora um vídeo sobre a hora de estudo, mas esse vídeo eu vou dividi-lo em 3 partes, ok? Olhando aqui, é muito extenso, são 16 questões. Então agora vou mandar para vocês a primeira parte, que vai do exercício 1 até o exercício 8, ok? Vou pôr aqui, ó, primeiro vídeo, tá ok? E na semana que vem eu faço da segunda parte, tá? Bom, eu estou lendo antes os textos, pedindo para vocês lerem antes e tudo mais. Mas nesse caso, eu vou ler um trecho para vocês do Tio, né? Porque a gente já comentei com vocês dessa obra, do apreço que eu tenho por essa obra também, né? Infelizmente já ficou muito tempo no passado, eu precisava reler os trabalhos e tal, para eu poder me familiarizar novamente. Mas eu vou ler aqui um trecho, né, do capítulo 5, Samba, e a gente vai falar aí das questões que vão aparecer. Depois vai surgir o Guarani e, por fim, Noite na Taverna. Ok? Acredito que só esses 3 textos aí. Então eu vou ler aí esse trecho, tá bom? Se quiser me seguir, vamos lá. À direita do terreiro, adumbra-se, aí adumbra-se, delineia-se, né, esboça-se, né, na escuridão um maciço de construções, ao qual, às vezes, recortam no azul do céu os trêmulos vislumbres das labaredas fustigadas pelo vento. Lembre-se que ele está falando de um texto romântico, né, então a leitura é assim, né, dramática, intensa. É aí o quartel ou o quadrado da fazenda. Nome que tem um grande pátio cercado de senzalas, às vezes com alpendrada corrida em volta, e 1 ou 2 portões que o fecham como praça de armas. Em torno da fogueira, já esbarrondada pelo chão, que ele cobriu de brasido e cinzas, dançam os pretos o samba, com um frenesi que toca o delírio. Não se descreve nem se imagina esse desesperado saracoteio, no qual todo o corpo estremece, pula, sacode, gira, bamboleia, como se quisesse desgrudar-se. Então é um momento de transe. Tudo salta, até os criolinhos que esperneiam no cangote das mães ou se enrolam nas saias das raparigas. Os mais taludos viram cambalhotas e pincham a guisa de sapos em rodas no terreiro, lance da capoeira aí do samba. Um desses corta a jaca no espinhaço do pai negro fornido, que não sabendo mais desconjuntar-se, atirou consigo ao chão e começou a rabanar como um peixe em seco. Bom, a gente o José de Alencar tem todos uns esquemas aí, umas histórias e tal, né? Ele era um cara do século XIX, então a questão do escravo, a presença do escravo e tudo mais era comum, né? Já dada a visão e o tempo em que ele está, né? Mas vamos lá. Considerada no contexto histórico a que se refere o Tio, Tio é um dos 3 nomes da personagem principal. O nome dela é Berta. Ela é chamada de Nha e de Tio pelo Brás. Já falei isso para vocês. Nha para os íntimos, Berta para os homens. Então as outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. Considerada o contexto histórico a que se refere Tio, a desenvoltura com que os escravos no excerto se entregam à dança é representada do fato de que a escravidão no Brasil, tal como acontece na América do Norte e no Caribe, foi branda. Não foi, né? A gente sabe que não. Se permitia a eles, em ocasiões especiais, sob vigilância, que festejassem a seu modo. Teve início na fazenda de café o sincretismo da cultura negra e branca, que viria a caracterizar a cultura brasileira. O narrador entendia que o samba de terreiro era, em realidade, um ritual umbandista disfarçado. Foi a generalização entre eles
do alcoolismo que tomou antieconômica e exploração da mão de obra escrava nos cafezais paulistas. Essa é uma questão da FUVEST, ok? E a resposta é a B, tá? Se permitia a eles, em ocasiões especiais, sob vigilância, que festejassem a seu modo. Se você assistiu um filme belíssimo chamado Besouro, tem um momento disso. Observe a obra esculpida pelo artista Chaves Pinheiro, intitulada Alegoria do Império Brasileiro. Se liga aí. Destaque 3 características presentes na escultura que se relacionam ao projeto nacionalista romântico brasileiro, no que ele tende a se aproximar do romantismo nacionalista de países da Europa. Justifique suas respostas. Bom, as suas escolhas. Bom, você tem a figura do índio aí, né? O índio é visto como um herói, daí a presença ao medievalismo, né? E a busca por um passado histórico. Você pode ir por essa linha se você quiser. Se você for por outra, me fala na aula ao vivo. O amor associado à morte é um tema bastante trabalhado na prosa ultrarromântica. O corpo da amada estendido em lajes de cemitério, o contato físico com jovens desmaiadas no estado semelhante de falecimento, catalepsia, estão entre as cenas recorrentes dessa literatura macabra. V para verdadeiro e F para falso. Todos os textos em prosas escritos durante o romantismo brasileiro apresentam atmosfera de mistério e terror. Não, acabamos de ler. Tio, tem nada a ver. Senhora, tem nada a ver. Não são todos, e sim alguns. Falso. Nessa prosa, as histórias são contadas geralmente em terceira pessoa e o narrador compartilha o gosto pela morte com o protagonista. Não. Se você pegar a Noite na Taverna, é todo em primeira pessoa, por exemplo. Falso. A entrega tal à paixão, motivada pela impossibilidade de realização amorosa, já que a amada está morta, e é um dos ingredientes desses textos, verdadeiro, né? Os contos macabros são narrados de modo relativamente objetivo. Não, já está errado. É realista isso, né? Acompanhando o desejo do protagonista de sempre resolver o caso da morte de sua amada. Não tem cabimento. Ataques de loucura, opa. Crises éticas, opa. O desejo de adormecer indefinidamente são algumas das válvulas de escape, escapismo, que aparecem como alternativa para a frustração da não realização amorosa do protagonista. Verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Resposta B. Questão do Enem. Ele era inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto, ou ainda um romancista que relacionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Opa, José de Alencar. Lembra que eu falei que ele discutiu com o Dom Pedro II, bateu a porta, porque ele não ganhou um cargo lá do Senado. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani, Iracema, tido como o pai do romance brasileiro. Já falei isso para vocês. Além de criar clássicos da literatura brasileira, como temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, escrevia folhetim para os jornais, né, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Isso é muito bom. Foi em 2011. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, questão do Enem, a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances, não sei. O conhecido autor de Guarani, Iracema, foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal, não sei. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil Imperial. Será que é só Brasil Imperial nesse caso? A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista, não só por ela, né? A resposta aí no caso é a D.
Porque digitalizar um documento, isso não é só para José de Alencar, é para qualquer autor, digitalizar um documento, e eu posso mostrar para vocês até a digitalização do José Mindlin, que ele tinha dos Lusíadas manuscrito. Ele tinha um manuscrito dos Lusíadas. Foi digitalizado. Isso é uma coisa que era só dele e passou a ser para todos. A importância da digitalização de um texto de um autor preserva muita coisa. Aí, no caso, a linguística, a memória, a história do país, né? Que a literatura ela deveria ser fonte histórica. Ela é uma fonte histórica. Talvez não seja vista como deveria ser, mas é. Vamos lá, então. Parte da obra de José de Alencar e de Gonçalves Dias contribuem para a criação de uma imagem do indígena brasileiro, da sua relação com o colonizador português e das consequências dessa relação. Tal imagem, no entanto, nem sempre é clara e única, permitindo diferentes interpretações. Claro, aí, no caso, a gente vai ver que não pertence a essa ideia, tá bom? É exceto a maneira como a conversão de Poti à religião cristã é representada no final de Iracema, explicita uma avaliação negativa do sujeito, da sujeição dos indígenas à religiosidade católica, como se tal aceitação resultasse na corrupção moral do indígena. Bom, eu vou entrar nesse mérito. Quando Iracema afirmou: "Tu és Moacir, nascido do meu sofrimento, filho duas vezes de minha dor", pode estar sugerido que para o povo mestiço nascer, fruto da união de duas raças e culturas, foi necessário os sacrifícios e os sofrimentos dos nativos brasileiros. Lindo, né? O narrador exalta em Iracema e Poti a face da civilizada dos nativos, fiéis, hospitaleiros e amigos do branco europeu, mas não deixa de destacar também a coragem e as bravuras daqueles que lutam por suas terras e pela tradição indígena, opondo-se ao invasor português como Irapuã, o Diabo Martim. O poema Marabá, Gonçalves Dias, em que uma mestiça, filha de índio e branco, lamenta o desprezo dos homens de sua tribo por não possuir o padrão de beleza que eles valorizam, sugere o conflito, o sentimento de inadequação daqueles que nasceram dessa fusão de traços étnicos e culturais distintos. E se vocês não leram Marabá, né? Talvez eu falei Marabás. O Marabá. Seria legal dar uma lida. É um poema muito longo, mas essa questão aqui está certa, tá bom? Gonçalves Dias constrói uma imagem idealizada do indígena, assim como José de Alencar com Iracema, muito próximo dos modelos heróicos do medievalismo europeu. Falei isso lá naquela questão da escultura. E não deixa de criticar indiretamente, em alguns dos seus poemas, a invasão do colonizador e as consequências desastrosas dela para o colonizado. Seria legal se colocar essa aí aqui como uma das respostas daquela questão 2. Bom, a resposta errada, aí, exceto, né, que ele pede, é a A. A maneira da conversão de Poti. Você lembra que ele se entrega como amigo, como irmão, né? E aí ele se converte ao catolicismo, tá bom? Uma questão do Ita aí, a 6, que é um trecho de O Guarani. De um dos cabeços da serra dos órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossando com os mananciais que recebe de seu curso de 10 léguas, torna-se o rio caudal. É o Paquequer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se com uma serpente. Vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba. Olha ele dando a geografia aí, ó. Que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas. O pequeno rio, altivo e sobranceiro, contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do soberano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os braços e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre látego do Senhor. Látego, não tem aqui? Tem, chicote, né? Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim, 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho indômito desta pátria de liberdade. Aí, Paquequé lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa a floresta com o tapir,
espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão como estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra, e o soberbo rio recua um momento para concentrar suas forças. Precipita-se de seu arremesso, como um tigre sobre a presa. Viu? A descrição geográfica é muito bonita, né? A fauna, a flora, a descrição romântica desses itens é bem legal. No contexto da obra, a personificação da natureza, né? Você vê aí ela, né, ganha um papel importante. Descreve um cenário fiel ao ambiente natural, exibe a grandiosidade da natureza do país, antecipa características determinantes dos dois protagonistas masculinos. Bom, nesse caso, né, do Guarani, é Ceci e Peri. Né? Ceci, Cecília, aquela que causa dor. Peri, o grande índio, o grande herói. A resposta correta, neste caso aí, para nós, será... está correto o que se afirma apenas no primeiro item. Descreve o cenário como um ambiente natural, tá bom? Eu não sei, talvez exibe a grandiosidade da natureza do país, poderia ser também, mas aqui o ITA está dando só como A resposta. Mas exibe a grandiosidade da natureza do país, poderia ser também, né? Não sei se deu algum rolo essa questão, mas eu iria também na 1 e 2, o ITA está dando só a 1, tá? Considere a afirmação abaixo a respeito da produção literária brasileira que prosperou na primeira metade do século XIX. No Brasil, o romantismo desenvolveu-se após a independência. Na Europa, com o ressuscitar do passado, o nativismo explorou figuras de cenas medievais. Em nosso país, o indianismo. O mundo indígena foi enfocado como heróis baseados em personagens de ações reais. A gente veio falando isso desde que começou as atividades, tá certo? José de Alencar, na prosa, criou uma galeria de heróis indígenas que se submetem voluntariamente ao colonizador. Nem vou continuar lendo. Falso. Em Ubirajara, a narrativa se enfoca na fase anterior à colonização. Eu já falei isso para vocês na aula do José de Alencar. Alencar despertou para a falsidade da idílica submissão dos colonos e colonizadores, escrevendo: foi depois da colonização que os portugueses, assaltando os índios como as feras e os caçando com os dentes de cão, ensinaram a tradição que eles não conheciam. Verdadeiro. Gonçalves Dias representa o indianismo na poesia. Em primeiros cantos tem a consciência de um destino atroz que acompanhava os tupis na conquista portuguesa. Na fala do xamã, as predições são assustadoras. Manitós já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupã. É óbvio, né? Não precisa nem ler a obra para saber que o branco vai destruir tudo. Gonçalves Dias lamentou a sorte do Novo Mundo, a América, com sua gente vencida e suas terras profanadas. Bonito isso, né? Além do mais, o escritor maranhense, diferentemente de Alencar, dá voz ao nativo, isso é verdade. Chama-lhe o progresso como quem do extermínio secular se ufana. Eu, modesto cantor do povo extinto, chamarei vastíssimo sepulcro. Forte isso, verdadeiro. Beleza? Então aí você tem verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Leia o trecho de Noite na Taverna de Álvaro de Azevedo. Quem sou? Na verdade, fora difícil dizê-lo. Corri muito mundo a cada instante mudando o nome de vida. Fui poeta e como poeta cantei. Fui soldado e banhei minha fronte juvenil nos últimos raios de sol da águia de Waterloo. Apertei ao fogo da batalha a mão de homem do século. Bebi numa taverna com bocage. O português, ajoelhei-me na Itália sobre o túmulo de Dante e fui à Grécia para sonhar com Byron naquele túmulo de glórias do passado. Byron lutou na Guerra da Grécia. Quem eu sou? Fui um poeta aos 20 anos. Um libertino aos 30. Sou um vagabundo sem pátria e sem crenças aos 40. Sentei-me à sombra de todos os sóis. Beijei lábios de mulheres de todos os países e de todo esse peregrinar só trouxe duas lembranças.
um amor de mulher que morreu nos meus braços na primeira noite de embriaguez e febre, e uma agonia de poeta. Dela tem uma rosa murcha e a fita que prendia seus cabelos. Dele, olhai. O velho tirou de um bolso um embrulho, era um lenço vermelho e o invólucro. Desataram-no, dentro estava uma caveira. Pesado, hein? O trecho selecionado recupera a fala de um velho que interrompe a história contada pelo jovem Bertrand, dos rapazes presentes na taverna. As palavras desse personagem expressam nas entrelinhas a confissão do arrependimento da vida errante do passado e o desejo do cotidiano mais regrado. Você acha? Os caras pensavam assim? A descrição de cada um dos lugares por onde passou e viveu, a indignação frente à miséria das injustiças presenciadas em todos os lugares visitados, a dificuldade de mostrar-se diante da plateia que escutava a narrativa de Bertrand, o segundo naquela noite, ao relatar sua trágica história, o sofrimento de um amante poeta que, durante toda a sua peregrinação, não conseguiu realizar-se como homem. A frustração, a depressão, a discórdia moral e ética dos personagens românticos da segunda geração romântica. Resposta E. Beijo, galera. Fiquem com Deus e até semana que vem.